4 horas em ponto, uma ótima tarde para você que estava acompanhando a Santa Missa transmitida direto lá da Serra da Piedade, onde está o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Obrigado pela sua audiência na TV Horizonte e também na Rádio América. Estamos juntos para mais um Falando de Vida, nesta que é a nossa quinta-feira do primeiro dia do mês de outubro. Vamos juntos, falando de vida para você na TV Horizonte e também na Rádio América. Lembrando, vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, o nosso portal Rede Catedral Vox. Se você não tem ainda o aplicativo, baixe o aplicativo e acompanhe toda a programação da TV Horizonte e também da Rádio América, Rede Catedral Vox. Nesta tarde, gostaria de lembrar que São Carlo Acutis uma vez disse: não temais, porque com a encarnação de Jesus a morte se torna vida e não há necessidade de encarnação, não há necessidade de escapar. Na vida eterna espera-nos algo extraordinário. Viva o hoje em busca deste extraordinário. 4 horas, 1 minuto, falando de vida na TV Horizonte, canal 30.1 e na Rádio América. Eu sou o Zé Carlos Piotto, tenho o prazer da sua companhia na TV e no rádio, você também nas redes sociais, o nosso canal do YouTube, você que participa também pelo Rede Catedral Vox. Nessa tarde nós estamos juntos também com esse 1º de outubro de 2025, o mês começando, que é um mês também dedicado às missões. O mês de outubro é um mês dedicado às missões. E para começar o mês, nós temos a alegria de receber aqui no estúdio da Rádio América e da TV Horizonte o padre Robson Fernando Reis, da paróquia São Sebastião, lá de Lagoa Santa. Um abraço a todos vocês que nos acompanham de Lagoa Santa. Ele que também é assessor eclesiástico das Juventudes da região episcopal Nossa Senhora da Conceição. Padre Robson, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ótima tarde para o senhor, sua bênção, seja bem-vindo. Uma boa tarde, Deus abençoe. Deus abençoe a cada ouvinte da Rádio América, os telespectadores que estão conosco nesta tarde, nesse programa tão bom aqui que vamos participar, né? Falando um pouquinho da vida, Sim. Falando um pouquinho da santidade, falando de juventudes, né? Muito bem, Padre Robson, tão jovem, padre, um jovem cidadão, um jovem homem, né? E um jovem que com certeza absoluta vai engrandecer muito a sua tarde na TV Horizonte, também na Rádio América. Você que nos acompanha no carro, no táxi, no Uber, continue conosco, lembrando que no final do programa, Padre Robson vai proferir uma bênção para você, para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho. A gente não sabe o que passa no seu coração, mas eu sei que uma bênção faz toda a diferença. Nós devemos, inclusive, abençoar uns aos outros, mas a bênção que vem do sacerdote, do padre, ela vem com força, que vem do Espírito Santo e, claro, com a proteção também da Virgem Maria. Então, coloque o seu nome, se você deseja receber a bênção no Falando de Vida de hoje, com o Padre Robson, aí de Lagoa Santa. Você que nos acompanha em Belo Horizonte, região metropolitana, mande para nós pelo 99412-2179. 99412-2179. E nós temos experimentado nas tardes aqui da TV Horizonte da Rádio América, durante o Falando de Vida, esse poder que a bênção tem, né? Abençoar as pessoas é muito bom para nós cristãos católicos. E a juventude, hein, gente? E a juventude? A juventude é o futuro da igreja vivendo o agora. É preciso buscar a santidade enquanto estamos em vida. Jovens, não tenhais medo de serem santos. Vamos falar da juventude católica? Vem com a gente. Você que tem um jovem em casa, um filho jovem, você que é jovem
e também nos acompanha. Vamos falar, enfim, de coisas da vida. 4 e 5. Momento de falar das coisas da vida. Padre Robson, mais uma vez obrigado pelo carinho de estar aqui conosco. Vamos começar contando um pouco sobre a sua caminhada de fé. Nós falamos aqui em off, gente, antes do programa começar, a caminhada de fé do padre. Como ou quando começou o seu amor e carisma pelo sacerdócio? Antes eu queria contextualizar que nós falávamos sobre o Papa João Paulo II, porque quando a gente lembra da juventude, claro, todos eles, Papa Francisco também, dedicado, o Ratzinger também falou para a juventude, o Papa Leão XIV, o Prevost, que hoje é o nosso pastor, também tem tocado as juventudes. Mas particularmente nós temos um recado tão bonito do Papa João Paulo II, dos jovens santos, não é isso, padre? Isso, santos de calça jeans, né? Que comem pizza, tomam Coca-Cola. Coca-Cola. E naquela época ouviam Discman, né? Hoje Exato. em dia já é outras coisas. Mas é essa santidade no cotidiano, né? Sim. E nós tivemos aí de novo esse reacender dessa juventude santa no cotidiano quando São Carlos Acutis, né? Um jovem, um jovem bem assim do nosso tempo, bem comum, não fez coisas extraordinárias, fez aquilo que a igreja pedia, mas com muito entusiasmo, com muito amor, e assim reacendeu essa chama na juventude de ser santa, de fazer do seu cotidiano, do seu dia a dia, um momento de oblação, de exercer essa santidade, esse chamado a sermos santos que todos nós batizados recebemos, né? Então é um caminho possível. Hoje eu quero que nós saiamos aqui com esse entendimento, né? É possível ser um jovem santo, é possível ser jovem em 2025, nesse nosso milênio, né? Basta amar a Deus, conhecê-lo, amá-lo e assim seguir a sua vida pautada nos ensinamentos dele, né, que veio por meio de seu Filho Jesus nos mostrar como devemos seguir. Na simplicidade, na humildade, na alegria. Jovem tem que ser alegre. Com certeza. Jovem tem que ser alegre. Quando eu vejo um jovem muito triste, aquela coisa, eu fico assim, opa, peraí, não sei se ele encontrou com Cristo não, porque é preciso uma alegria daqueles que conhecem ao Senhor, né? Já vai dizer aquela música, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço, espero que os jovens também conheçam e vivam o exemplo dele. É o mais importante, né? É esse olhar diferente, é esse falar diferente que com certeza Cristo transforma nos nossos corações. Padre Robson, fala pra gente um pouquinho da sua caminhada de fé, como é que começou esse carisma seu pelo sacerdócio. São 3 anos já, não é isso? Sim, sim, são 3 anos de padre. E assim, começou um pouco mais tarde, não começou direto com o sacerdócio, né? Fiz a minha primeira comunhão já um pouquinho mais velha, ali com 13 anos, mas a catequese da primeira Eucaristia foi esse despertar, né? Eu era aquele catequizando que sempre queria participar, perguntar, chegava até a ser chato assim. E depois da primeira comunhão, fui ser coroinha, depois fui coordenador dos coroinhas lá, né, lá da minha paróquia, depois fiz a crisma, aí a crisma foi um divisor de águas. A crisma foi o meu encontro ali com Cristo, a confirmação ali, e aí, depois disso, também me tornei catequista de crisma, fiz o EJC, Encontro de Jovens com Cristo, depois me tornei ministro, então sempre engajado ali nas coisas e assim muito perto, né, ali do padre e tudo. E teve um padre de maneira especial na minha caminhada, que ele era um padre muito festeiro, muito alegre, então aquilo despertou, porque eu sempre fui assim, sabe? Sempre fui alegre, sempre gostei muito de festa, né? Assim, de participar, de louvor, de tudo. Então esse padre mostrou que era possível, porque assim, né? A gente tem alguns padres aí, né? Que são mais sérios, assim, mais reservados, é isso mesmo, né? Cada um com o seu carisma, da sua maneira, mas isso eu falava assim, eu não dou certo para isso, né? Então, aí quando eu vi um que era alegre, né? Assim, extrovertido, aí eu segui. Mas mesmo assim o povo falava que eu ia ser padre, eu quero casar, quero ter filhos, e fui seguindo a minha vida, cheguei a fazer uma graduação em administração, trabalhei na área ali, só que chegou uma hora que começou a faltar sentido, sabe? Assim,
Aí eu comecei a fazer coach. Falei assim, não, vamos ver, talvez seja mudar de área, né? Sim. Mas aí no coach eu observei que não era aquilo. Porque quando ele me perguntava o que eu gostava de fazer, eu gostava de estar na igreja, com o povo da igreja, fazendo as coisas lá na igreja, sabe? Maravilha. E aí eu despertei para aquilo. E nesse meio tempo também, né, eu tive algumas namoradas ao longo aí da minha juventude. E aí a última, ela falou de casar e ter filhos. Aí eu já, meu Deus. Aí eu falei assim, não sei isso aí. Aí eu saí do coach e fui buscar uma terapia. Aí encontrei uma psicóloga que foi sensacional, que me ajudou a desconstruir, porque para mim eu já tinha escolhido. Definido um caminho. Eu era administrador, tinha que morrer administrador, porque, né, assim, custei a formar, trabalhei muito ali para formar e depois do nada. Mas essa psicóloga, ela mostrou que, tipo, opa, peraí, vamos arriscar, você tem a chance de recomeçar. E aí eu fiz um ano de encontro vocacional sem ninguém saber, nem meus pais. Porque eu não queria criar expectativas em ninguém, vai que eu nem era aceito ali, né, ali no seminário. Mas aí no final consegui, aí eu fui avisar para minha família, pedi demissão lá no trabalho e fui para o seminário arquidiocesano Coração Carístico de Jesus da nossa arquidiocese. E foi muito bom, né? Assim, foi um período que fez sentido. Pensei que eu não ia dar conta, que eu trabalho desde os meus 15 anos, né? Puxa e vida. depois largar tudo e depender, assim, das pessoas. Mas quando é para ser, quando é chamado de Deus, a coisa fluiu, sabe? Foi muito bom, assim. Pois é, gente, olha, é tão bom ouvir, né, o Padre Robson, tão jovem e teve que tomar decisões importantes, como fazer a mudança, a troca da chave, ou virar a chave da vida, e ele escolheu seguir Jesus Cristo. E ele disse, entregar a minha vida às pessoas, porque o sacerdócio é isso mesmo, é uma entrega total à igreja e ao serviço que a igreja faz ao redor do mundo. Nós começamos falando do jovem Carlo Acutis, que recentemente foi transformado em santo. Aliás, transformado não, seguiu os caminhos da igreja que leva à santidade. E as provas que levaram à sua beatificação e canonização hoje estão explícitas. O Vaticano reconheceu que naquele jovem o modelo de juventude dele é um modelo de juventude que leva à santidade. Nós vamos falar sobre isso na volta, depois do intervalo. Continuamos com o Padre Robson. Você também que ligado na Rádio América 107,1 e na TV Horizonte, mande o seu pedido de oração. Como vai ser bom receber a oração, a bênção para a sua vida de um jovem sacerdote aqui da nossa região metropolitana, especialmente aos amigos também que estão nos acompanhando na Serra do Cipó, em Lagoa Santa, em Jaboticatubas, né? Nós temos um cinturão de fé ao redor de Belo Horizonte, imprescindível para a nossa sobrevivência. E você, jovem, você tem um caminho aí, um chamado no seu coração. Fica ligado aqui comigo no Falando de Vida e com o Padre Robson depois do intervalo. Mas mande o seu recado também, a sua dúvida. Você tem vontade de fazer um ano de experiência vocacional? Sabe o que é essa sigla EJC? Já ouviu falar no SC também? Aí não para os jovens, mas também para eles, para os jovens casais, né? Então a gente vai para o intervalo e voltamos ao vivo, Falando de Vida na TV Horizonte e Rádio América 4h13. Volte conosco. Quatro horas e 17 minutos, 4h17 no Falando de Vida, pela TV Horizonte, canal 30.1 e também a Rádio América 107,1. Falando de Vida hoje, recebendo o Padre Robson, ele que recentemente também assumiu o posto de assessor das Juventudes da região episcopal Nossa Senhora da Conceição, tá certo? Conta pra gente um pouquinho, Padre, desse trabalho de assessorar a região episcopal, né? Nossa Senhora da Conceição, e estar tão próximo dos jovens. Quais os maiores desafios e também o que o senhor tem percebido desse movimento crescente, graças a Deus, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também, dos jovens se achegando um pouquinho mais no caminho da fé? Bom, lá
aqui, né, na região episcopal Nossa Senhora da Conceição, assumi este ano como um dos padres assessores, porque nós somos um colegiado. Sim. Dom Júlio, nosso bispo referencial, convidou eu e mais 4 padres, sendo 2 diocesanos e 3 padres religiosos, para fazermos essa comissão, né, para assessorarmos os jovens. Temos também em torno de uns 10, 12 jovens que fazem parte desse colegiado, onde nós temos a missão de pensar coisas para a juventude da nossa região, que compreende aí em torno de 80 a 83 paróquias. Então, assim, é algo desafiador, porque não existe só um modelo de juventude, né? Por isso, juventudes, né? Que os jovens, eles são diversos, né? Temos aí uma variedade, né? Então, pensar em algo para esses jovens, que seja, né, ali católico, que ajude-os nessa caminhada de santidade. E então cada jovem contribui um pouquinho diante da sua experiência, né? Do seu lugar de fala, ali das suas vivências, e nós tentamos concatenar tudo aquilo para pensar em algo legal. Tivemos no primeiro semestre o Jubileu dos Jovens da RENSC, região episcopal Nossa Senhora da Conceição. Então foi uma tarde de pregação, louvor, missa, confissão. Foi uma tarde muito boa, assim, sabe? Aí nós até falamos um pouco sobre o Carlos Acutis, né? Então, assim, porque estava em alta, está em alta, e ele veio para somar, assim, para ajudar essa juventude a chegar ao céu, né? Então, nós temos esse papel de assessorar, de ajudar, assim, a chegarmos a mais jovens, a fazermos coisas que eles se sintam convidados, se sintam parte ali, porque a igreja é esse corpo que tem Cristo como a cabeça, né? Corpo composto de muitos membros, Paulo que vai falar isso de maneira maravilhosa em suas cartas, e nós precisamos entender, né? Então, jovens são partes deste corpo, são importantíssimos, e nosso trabalho de assessorar é fazer essa bonita comunhão da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, né? 4 horas e 20 minutos, você que está nos acompanhando no Falando de Vida e que tem, de repente, vontade, né, ou desejo de conhecer um pouco mais do trabalho que é feito pela Arquidiocese de Belo Horizonte através das paróquias. O padre Robson falou aí que ele está, então, com quase 83 paróquias assessorando aí esse trabalho junto à juventude. E nós percebemos, padre Robson, que o jovem, principalmente os jovens de hoje, já antenados nas redes sociais, né? A gente falava que tem muita coisa boa aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, para você explorar, mas infelizmente a gente tem também coisas inúteis, né? Que levam a vida para um ostracismo, para uma dependência psicológica terrível, mas que quando a gente percebe o olhar do jovem voltado para o olhar do Cristo, esse jovem ele edifica um pouco mais, não? A sua vida, a sua casa, o seu trabalho? Então, o foco é Cristo. Nossa juventude, ela só será santa se ela focar em Jesus Cristo, nos ensinamentos dele e no que os santos, né, que são esses modelos que nós temos também, foram pessoas que se apaixonaram por Jesus e tentaram ali conformar, né, organizar a sua vida de forma que o agradasse, que de fato fosse exemplo, porque a nossa missão é testemunhar Jesus. Mas como é que a gente vai testemunhar alguém que a gente não conhece? Então, tudo parte de um encontro com Cristo, e deste encontro, esse apaixonamento, né? Vamos nos apaixonar por Ele, e aí aprofundar e tentar ali fazer com que a nossa vida possa dar testemunho dele, né? Então, é por essa via que nós vamos, assim, né? É Cristo o fundamento onde nós precisamos estar alicerçados. Se estamos nele, tenha certeza que vai conseguir, sim, ser um santo. E aí, São Carlos Acutis nos ajuda, porque é santo no dia a dia, é santo ali, né? Estando na faculdade, sendo uma pessoa que busca coerência, que tem princípios, valores, que entende ali, que consegue dialogar com outras pessoas, mas que as pessoas conhecem o jovem não é porque ele usa um crucifixo, usa uma blusa ali da igreja, mas é pelas atitudes, a gentileza, o carinho com que ele relaciona, o respeito que ele tem, né? E as suas opções, elas precisam de fato dizer que você é cristão.
né? Nós sempre teremos ali o certo e o errado na nossa frente, né? O bem e o mal. Nós temos que dar conta de escolher. E aí é Cristo que vai nos ajudar por meio do seu Espírito Santo a fazermos escolhas acertadas e dar testemunho mesmo desse Cristo amoroso que está em cada um de nós. Muito bem, gente. Olha que bom, né? A gente perceber que realmente o tempo da juventude também, Padre Robson, é um tempo em que a gente precisa plantar, não é? Sementes boas. Gente, as famílias hoje estão desagregadas, muitas vezes por conta dos jovens que não conseguiram ainda entender a importância de, como o Padre Robson disse, do respeito, do exemplo, não é? Que você dá na sua vida no dia a dia, onde você trabalha, onde você estuda, onde você é jovem. Não precisa também se distanciar das pessoas porque elas são diferentes de você. É você que precisa mostrar a sua diferença, não é isso, Padre? Isso mesmo. E outra coisa, sem vergonha, quando a gente diz, é não ter medo de falar do Cristo, né? Não se sentir intimidado. Ah, mas ele é um santinho, é o sacristão, é o beato. Quem nos dera ter todos esses adjetivos todos os dias, não é, Padre? Eu gosto muito de Eclesiastes capítulo 3, que vai dizer que tem um tempo para cada coisa, né? E aí trazendo essa passagem para os nossos dias. Tem tempo para trabalhar, estudar, descansar, divertir, rezar, né? Então é preciso organizar isso. Eu tenho isso e aquilo, eu tenho uma festa, uma coisa, mas espera aí, o meu domingo, a minha missa dominical, eu vou organizar e vou estar lá, né? Então tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. São Paulo diz muito isso, né? Sim. Então é isso, é perceber que você pode sim sair, se divertir, mas tudo com muito respeito, muita coerência, né? É nesses lugares que a gente precisa exalar santidade. Não ser o chato ali da rodada, mas o seu jeito já vai mostrar que, peraí, o cara, né, ele sabe curtir, tem tempo para tudo, né? Só para o pecado que não pode ter tempo. Isso aí a gente tira mesmo da nossa vida, porque não dá para dialogar, né? Por isso que a gente precisa ter essa consciência, buscar em Deus essa força, na Eucaristia, esse é alimento. São Carlos Acutis era um apaixonado pela Eucaristia, de por comunhão. Nossa Senhora, né? Por Nossa Senhora, né? Que assim, essa grande intercessão, essa grande mãe que nós temos. Então é isso, é você ter essa devoção, é você buscar esse caminho, é você se aprofundar na doutrina da nossa Igreja Católica, mas não deixar, né? Porque assim, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Mas enquanto estivermos, precisamos ser luz do mundo, sal da terra, a missão do batizado, né? Então, e aí temos as redes sociais, sermos evangelizadores digitais mesmo, falando, né, de Deus ali do nosso jeito, porque o jovem também tem essa pegada que é diferente, né? Claro. Ele não vai fazer aquela coisa tradicional, assim, ele pega aquilo e dá uma repaginada, mas o sentido é aquele, que é o que eu acho que deixa a nossa igreja viva, né? Nosso Papa Leão XIV fala desse jovem, né? Para ele não ter medo, porque ele é a nossa esperança mesmo, Sem né? dúvida. Tipo assim, vai ter momentos difíceis, né? Vem muitas inquietações nessa fase da juventude, vem aí também muitos medos, uma depressão às vezes, né? Ela também acontece, mas não podemos desanimar, né? É a nossa esperança em Cristo Jesus que vai ali nos dar a condição de buscar ajuda, de ser presença, de realmente ser um testemunho dele no mundo, que é o mais importante. Luz do mundo e sal da terra, seja você também um evangelizador, um jovem que busca aí a presença de Cristo na sua vida, seja luz para a sua família, para a sua empresa onde você trabalha. Daqui a pouquinho nós voltamos depois do intervalo com o Padre Robson, falando um pouco mais sobre a juventude católica, especialmente aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Deixe o seu pedido de oração no finalzinho. Este jovem padre vai proferir uma bênção para você. Receba também a bênção desse nosso jovem sacerdote da Arquidiocese de Belo Horizonte. 994 12 21 79 4 e 27. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, falando de vida, falando de juventude na TV Horizonte, na Rádio América.
4 horas e 31 minutos, 4h31 no Falando de Vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,1. Você que nos acompanha também pelo nosso Rede Catedral Vox, que é o portal de comunicação da Rede de Comunicação Católica. Lembrando que você pode mandar o seu pedido de oração, fazer a sua pergunta também para o Padre Robson pelo 994 12 21 79. Nós estamos falando do Carlo Acutis, ele que é um adolescente católico, né, gente? Italiano, nascido no Reino Unido e beatificado pela Igreja Católica. Ele foi canonizado no último dia 7 de setembro. Está aqui, você que está acompanhando a gente pela TV, a foto dele, a imagem desse menino, um jovem mesmo, né? Muito devoto de Nossa Senhora e que mostrou, como o Padre Robson contextualizou, mostrou para a gente com as ações, com as atitudes, no meio em que ele vivia, o poder que a fé transforma e transformou a vida dele. Padre Robson, nós temos notado aí uma participação muito legal dos jovens na nossa igreja, né? Recentemente tivemos a peregrinação das juventudes à Serra da Piedade, nós acompanhamos aqui inclusive, durante o Falando de Vida, aquela multidão de jovens subindo a Serra da Piedade. Como é que o senhor enxerga esse movimento dos jovens a serviço da igreja? Então, graças a Deus isso vem crescendo muito. Eu estava lá no dia 15 de agosto, nessa peregrinação das juventudes. Foram 4.000 jovens inscritos e foi muito, muito bonito de ver aquela manhã bem nublada, com muito vento lá, mas os jovens do seu jeitinho, uns levaram caixa de som, bandeirões e aquela coisa, cada um do seu jeito, expressando a sua alegria de estar em um lugar que fala de fé, porque a Serra da Piedade é esse lugar maravilhoso que nos conecta, né, assim, é lá com o céu mesmo de fato, e os jovens ali naquele frio, se divertindo, louvando, seguindo mesmo, participaram ali das missas, tinha muitos padres confessando, então assim, tinha muita gente confessando mesmo lá com a gente. Foi um momento muito bom, algo que a nossa arquidiocese já vem fazendo há muitos anos, né? O nosso secretariado arquidiocesano da juventude, que junta as regiões e planeja, né, essas coisas para as juventudes. Então assim, eu estou vendo cada ano um maior crescimento, né, desse movimento, e é muito bom, né, porque assim, os jovens trazem esse sangue novo, né, trazem essa esperança que é muito, muito importante para a nossa Igreja Católica e de maneira especial para a nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. E o legal, padre, é que o senhor falou, cada um subiu do jeito que é, né? Com caixa de som, com violão, com celular, naquele frio, né, curtindo e respeitando a Serra da Piedade como um local sagrado. Sim, isso mesmo, foi isso. E assim, foi um bonito momento de espiritualidade, de fé, de ver assim, cada jovem ali, né, rezando, se conectando com Deus e dando esse testemunho, recarregando de fato as suas energias para poder voltar para as paróquias, literalmente nós fizemos aquele movimento de subir ao monte, nos encontrarmos com Deus sob a intercessão de Nossa Senhora, descermos para a planície para assim conseguirmos dar testemunho, fazer com que as pessoas pudessem sentir um pouquinho de tudo aquilo que nós vivemos no alto da Serra da Piedade. E fora essa peregrinação, a nossa arquidiocese está fazendo várias coisas para as juventudes, né, pensando nesse cuidado, né, nós precisamos cuidar dos jovens porque, né, eles vão ali trazendo esperança e vão dando continuidade, isso que a nossa igreja há mais de 2000 anos vai fazendo, né? Desde quando Jesus deixou ali o mandato para que os apóstolos dessem sequência, então nós estamos aí tentando manter essa fé viva, essa nossa Igreja Católica, né, aí continuando a sua missão de evangelizar, de levar almas para o céu mesmo, né? 4 horas e 35 minutos e ao fundo aí você observando a imagem do jovem São Carlo Acutis, nós já podemos pedir a intercessão dele, não é, padre? Sim, sim, ele já é um santo, já mesmo foi canonizado e antes mesmo, né, de ser, ele já ajudava muita gente, assim, muitas pessoas pediam a ele, né, que pudesse interceder e falam, né, diversos relatos de milagres, de curas, de
intercessões dele. Então, é ter fé mesmo, é pedir, porque a nossa fé, ela move montanhas, né? Nós precisamos dela para, de fato, darmos conta de vivermos nesse mundo tão caótico que nós estamos, sendo ali fiéis ao Evangelho, à Eucaristia, à Nossa Senhora, né? A essa nossa igreja que é esse caminho, né? Esse intermédio aí para nós. Padre Robson, qual é a importância da gente inserir os jovens ainda mais nas atividades e eventos da nossa igreja? Como é que o senhor percebe esse diálogo entre a juventude com o que é tradicional também dentro da Igreja Católica? Bom, eu estou até percebendo um movimento que a gente precisa melhorar ele um pouco, que está vindo um tradicionalismo, né? Sim. O povo e os jovens são muitos, eles que estão trazendo um pouco disso. E aí a gente precisa só dar uma purificada ali para não ficar só no devocional, só naquela rigidez típica dos fariseus que sabiam tudo da lei, dos preceitos, mas por dentro não tinham um coração voltado para Deus, um coração realmente que ama, que faz, porque assim, é preciso que a nossa conversão, a nossa mudança comece de dentro para fora. E às vezes a gente fica só nesse exterior, né? Porque hoje em dia nós vivemos tempos de tudo tem que ser postado, tudo tem que ser ali. Então, mostra uma perfeição, uma certa rigidez que, na verdade, não está falando do que precisa mesmo, né? Nós precisamos aprender com, né, São Carlos Acutis, que era um cara feliz, um jovem que gostava de jogar videogame, internet, né? A gente vê altos vídeos dele rindo, dançando, fazendo careta, coisas comuns. E então, assim, mas com todo respeito, toda reverência, toda veneração a Maria Santíssima, a Santíssima Eucaristia, né? Então é preciso que nós não percamos aquilo que é nosso, que é essencial, né? Por exemplo, a igreja, ela sobreviveu esse tempo todo porque ela foi fiel àquilo que é próprio dela, né? Igual a missa. A missa tem o seu rito que precisa ser obedecido e tudo, mas às vezes as pessoas tratam de uma forma que afasta ao invés de aproximar, de ajudar as pessoas a viverem um real sentido do sacrifício que é a Santa Missa, né? Então, assim, é preciso que nós consigamos, né, que a gente dê conta de dialogar. É preciso sempre dialogar, né? Por isso também essa importância dos jovens estarem inseridos ali na igreja, nós darmos espaço a eles, mas também limites para que eles, né, opa, isso aqui tem coisa que não dá pra gente mexer abrir mão, porque, né, é inegociável, não dá para relativizar, né? Então é preciso ter também essa consciência. Eu sempre penso assim. Os sacramentos e os dogmas da igreja são inegociáveis, Sim, né, padre? sim. É preciso que nós acreditemos ali, né, e de fato preservemos, porque senão não vai sobrar nada. Igual nós, né, a gente vê tanta coisa que vai se perdendo em uma sociedade tão líquida, né? Tudo é muito rápido, tudo tá, e aí se passa, né? Tudo passa, mas a palavra de Deus não pode passar. Os dogmas, os nossos sacramentos, eles são sinais mesmo visíveis dessa graça invisível, que a gente precisa defender, né? Eu falaria defender, né? Que é importante. Defendemos com a nossa experiência e defender com os exemplos, não é isso, padre Robson? Sempre, sempre. Não adianta ser não cristão... não precisa ser perfeitinho, né? A gente busca a perfeição, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Às vezes falamos muito e fazemos pouco. Nós temos que mudar isso. É fazer, né, o nosso testemunho que vai dizer, né? A gente São Francisco que fala, né? Evangelize sempre. Se for preciso, use palavras. Porque assim, é o nosso jeito de ser que vai falar, opa, aquele cara ali, ele é diferenciado. Faz a diferença. Faz a diferença, né? Então, é importante o testemunho. Então, mas ele só vai acontecer se mudar aqui dentro do nosso coração, da nossa mentalidade, e aí a gente consegue dar passos. Padre, cá para nós, como mineiros falando, às vezes mudar o coração das pessoas é tão difícil, né? Muito. É preciso realmente muita oração, muita devoção, e a experiência sua com a fé, por exemplo. A gente sabe que um coração enrijecido é tão complexo, né? Acaba que a gente é capaz de cumprir várias coisas, preceitos, mas dentro do coração a gente consegue desejar a morte do outro, desejar, sabe, assim, fazer o mal que não quer, mas por aquele coração de pedra, por aquele coração que não quer realmente ver
né, que Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus ele nos dá sempre uma chance de recomeçar, de mudar a nossa vida. E aí a gente entra numa coisa também que eu acho que assim, esse diálogo, né, dos jovens dentro da igreja, né, conversando com os mais velhos, assim, porque Sim. eles trazem aquilo, né, sempre foi assim, porque a tradição... Sim, nós temos que respeitar essa tradição, fazer a coisa acontecer, mantê-la, né, para que não se perca, porque é realmente história, né, mas é preciso ter uma flexibilidade, né, conseguir que essa tradição chegue ao coração do jovem para que ele ame ela também e dê continuidade, né, faça com que ela perpetue. Senão, se ele vê aquilo só como uma coisa, não, é muito chato, né, a gente pode perder, porque tem gente que segura tanto ali as coisas, mas esquece que nós somos mortais, né? É preciso que nós ensinemos os nossos jovens, passemos para eles, né, essa tradição, esse respeito, esse amor à igreja, para que eles continuem dando sequência a esse trabalho nosso profético, missionário, né? Neste mês das missões. Exatamente. É importante falarmos, né? 4 horas e 42 minutinhos, faltando 18 para as 5, a gente vai para um rápido intervalo, lembrando que no final do programa, daqui a pouco, com o Padre Robson, nós vamos receber uma bênção. Você também receba a bênção desse jovem sacerdote da nossa Igreja Católica, aqui da Arquidiocese. Mande o seu pedido, seu nome, né, o nome do seu filho, desse jovem que mora na sua casa, que muitas vezes não conversa com você, não conversa com o pai, com a mãe. Hoje, dia do idoso, a gente vai voltar falando sobre isso rapidinho. O que a gente planta na juventude pode aparecer na nossa idade adulta e lá, na hora que a gente está maduro também. Participe conosco, mande o seu pedido, 994 12 21 79, é o Falando de Vida, falando para você que acompanha a Rádio América e a TV Horizonte. 17 para as 5, volte com a gente. Faltando 14 minutos para as 5, Falando de Vida, hoje na TV Horizonte, canal 30.1 em Rádio América 107,1. Estamos recebendo com muita alegria o Padre Robson, né, que é um jovem padre da nossa arquidiocese, Padre Robson Fernando Reis, da paróquia São Sebastião, lá de Lagoa Santa. Lá, a gente fala lá, mas é aqui em Lagoa Santa hoje, né? Muito próximo. Ele também é assessor eclesiástico das Juventudes da região episcopal Nossa Senhora da Conceição. Padre, antes da gente voltar para o nosso assunto, quero deixar um abraço carinhoso aqui para sua mamãe, é Dona Luciene? Dona Luciene da Conceição Reis Amorim. Dona Luciene, é seu filho, viu? Ao vivo aqui com a gente na TV Horizonte, na Rádio América. E hoje a gente tinha esse compromisso, né, Padre, de falar também sobre o Dia do Idoso. Não necessariamente por conta da sua mãe, talvez não seja a idade dela ainda, mas se for, né, é na juventude que a gente planta essas sementes que nós vamos colher, como sua mamãe colheu o seu sacerdócio também, né? Sim, a sua vida hoje honrada, digna, que não desmerece nenhuma outra profissão e não fica para trás aquém de qualquer outra profissão que nós temos no mundo. O sacerdócio é sim uma profissão, mas é uma profissão de doação, não é isso? É uma vocação, e aí, né, é difícil separar ali, porque igual sábado passado eu celebrei de manhã um batizado, cheguei, fui a uma exéquias, depois celebrei um casamento, então é meio que a gente se alegra ali, né? Ali com aqueles que estão se alegrando por um batizado, chora ali com quem morreu, reza, né, ali pela alma, depois celebra de novo outra alegria do matrimônio, aquela coisa toda. Então é assim, é estarmos de fato a serviço. Sacramento da ordem e do matrimônio são sacramentos do serviço. É que nós estamos a serviço do outro, né? E o padre, ele é padre para uma comunidade, ele não é padre para si, né? Então, de fato, é isso. É nós estarmos ali,
né, disponíveis para ouvir, para aconselhar, para chamar a atenção também, algumas Sem vezes, dúvida. né? Mas é algo que hoje eu falo que eu estou muito feliz, sabe? Nessa minha primeira paróquia, meu primeiro amor, amo demais paróquia São Sebastião, composta com as suas 6 comunidades, um povo que cuida muito de mim, né? Um povo que, assim, é desafiador porque a gente tem que dar conta de tudo ali, né? De administrar, de ser também esse pastor que ajuda, né? Nesse caminho, mas, assim, eu estou muito realizado, né? Talvez seja ainda pouco tempo para falar disso, né? 3 anos, mas são 3 anos muito felizes, com muito sentido nesse sacerdócio, entendendo que eu preciso servir, né? Estar a serviço dos outros, né? O meu lema foi: eis que estou no meio de vós como aquele que serve, né? Olha que De maravilha, Lucas. hein? Que é isso que eu compreendi no sacerdócio, né? E às vezes, não é, Padre Robson, o padre nem tem tempo para visitar a própria família, né? Sim, sim. Esse é um grande desafio, né? Que a mãe cobra. A minha avó também tá, ela tá lá ouvindo também. Ela queria mandar um abraço para ela. Vera Lúcia, Diogo Reis, né? Eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela Sua família, é mais desculpa, idosa. Padre, sua família nos acompanhando e os seminaristas também do Sagrado Coração de Jesus. Os grandes irmãos Galera lá, lá né, do ouvindo a gente, seminário. acompanhando. Rezo sempre por eles, coragem, esperança e perseverança, viu, meus irmãos? Vai chegar o momento e vocês também poderão servir a nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito bem, gente. Padre Robson, agora na paróquia do Senhor em Lagoa Santa, né? Como que os jovens têm atuado nos serviços da igreja? No próximo domingo, nós temos aí Missa Jovem. O senhor pode fazer um convite aos jovens que estão nos acompanhando pela TV e pelo rádio? E o que é essa Missa Jovem? Vamos lá, então. Bom, eu venho da paróquia São João Bosco. Dom Bosco é o pai da juventude. Sim. E nessa minha paróquia eu já fiz teatro, já participei de grupo de dança e aquela coisa toda. Então eu trago muito isso comigo, sabe? O Dom Bosco fala uma coisa que eu acho fantástico, né? Os jovens são bons. Se há jovens maus é porque não tem quem cuide deles. E eu fui muito cuidado. Graças a Deus, hein? Na minha juventude, hoje eu tô com 36 anos, então assim, Crisma, EJC foi muito bom isso tudo. Então agora eu tô tendo a chance de proporcionar isso para a minha paróquia, né? Então, graças a Deus temos bastante jovens se engajando cada vez mais, E né? tem muito serviço na igreja, Não, né? serviço é o que mais tem. Se alguém fala assim, Padre, o que eu posso fazer? É isso, é aquilo. Então, assim, só que precisa ter essa vontade, esse desejo, dar esse passo, né? Quando chega para perto de nós sempre temos uma coisinha para que o jovem realize. E essa missa jovem, né? Assim, missa é uma só. Mas eu dou esse tom, né, assim, porque eu peço para que eles façam as leituras, tem um ministério de música jovem lá na paróquia, Filhos do Senhor, e aí também coloco eles para fazer acolhida, de forma que eles sintam essa importância e a necessidade que eles estejam ali, porque a paróquia tem trabalho para todo mundo, e aí é uma missa um pouquinho mais animada, assim, temos, né, umas coisas também que nós vamos nessa pegada do jovem, claro, sem ferir, né, a liturgia e tudo, respeitando, mas de uma maneira mais jovial, assim, que é algo que eu tenho muito dentro do meu coração, que eu trago comigo, assim, sabe? Então é uma missa que eu faço sempre no primeiro final de semana do mês. Geralmente é no sábado, mas nesse sábado vai ser dia de São Francisco, e aí nós temos uma comunidade de São Francisco, eu vou estar celebrando a festa, aí vai ser no domingo às 19 horas em Lagoa Santa, missa com a juventude. Aí vai ter novos acólitos que vão chegar, novos servidores Sim. ali para nossa igreja, sabe? Então é muito bom, é algo diferente. E aí eu tento pensar em todos ali. Tem também missa que eu faço com as crianças, numa linguagem um pouco mais lúdica, né? E aí, graças a Deus, lá o pessoal tá tendo uma boa aceitação, né? Entendendo que a igreja é de todo mundo, mas às vezes a gente puxa um pouquinho ali para tentar acolher melhor, para tentar chegar ao coração do jovem, da criança,
do idoso, que não podemos, né, esquecer. Claro, sem dúvida. Hoje eu celebrei de manhã no lar de idosos, né, e tivemos um delicioso almoço lá, e foi algo muito, muito bom ver aqueles, né, que assim, se dedicaram e ali estão ali no fim da vida já. Teve até lá um fato que eu fiquei um pouquinho assustado, que um dos idosos engasgou, aí teve todo aquele manejo, né? Sim. E assim, como que a gente tem que ter atenção, né? Como que eles precisam de cuidados. Cuidado. E na paróquia lá, os jovens também já foram visitar, né? Esse lar lá de idosos, crianças, e eles gostam muito, então é preciso dialogar, né? Porque é o nosso fim, né? Nós vamos chegar na velhice. Ninguém vai ser jovem eternamente. Não tem esse Peter Pan, né? Nós vamos envelhecer, né? Então é preciso que saibamos disso e que plantemos agora, né? Para colhermos essa questão. Muito bem, gente. Olha como é bom a gente receber esse carisma, né, da juventude. E hoje a gente pode também talvez observar o efeito reverso, porque os pais têm que levar e devem levar os filhos para o caminho, né, da santidade, para o caminho da igreja, para a tradicionalidade que a igreja tem. Mas hoje também, padre, para a gente resumir, e antes de ir para o momento de oração, já agradecendo a sua presença aqui, desejando a todos que estão em Lagoa Santa nos acompanhando também, um carinho enorme a todos vocês. O jovem de hoje, ele pode aproveitar aquele papai e mamãe que está meio ocioso em casa ou que está desconectado e levá-los para a igreja, convidá-los para estar junto com ele, jovem, no caminho da igreja também, não é isso? Sim, sim, com certeza. Temos muitos eventos, né? E também, assim, rezar em casa, né? Porque em isso família. vai... Exatamente, rezar em família para que, de fato, eles tenham essa chance de seguir, assim, e vejam pelo testemunho. Porque o jovem vai ser pelo testemunho que ele vai convencer, que ele vai ali ajudar aos pais também a voltarem, né? Muitos pais acabam que afastam, aí vendo o filho voltar, eles voltam também, ficam ali felizes de ver. Mas é a importância da oração em família também, isso nós não podemos esquecer, né? O jovem rezar junto com a família ajuda, né, a vencer as tribulações. Se canta num barzinho, se canta no aniversário, se reúne com os amigos, por que não se reunir com a família para rezar, não é, padre? Exatamente, a família é a nossa igreja doméstica, nós precisamos cuidar dela, né, e assim fazer com que todos nós possamos chegar ao céu, isso é importante, né? Pegue o seu violão e toque uma canção para sua família falando de Cristo, e é nesse momento que a gente vai receber do padre Robson também uma bênção final, agradecendo a sua presença, padre, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Nós sabemos da importância das nossas orações para vocês, padres, em todo o contexto, a importância de nós rezarmos, nós leigos, para que vocês tenham também uma vida digna, saudável e também sejam abençoados. Padre Robson Fernando Reis, da paróquia São Sebastião de Lagoa Santa. Nós queremos colocar em oração você, a sua família, o seu trabalho, a sua vida neste momento. A Edilene Martins nos acompanha, o Thales e a Thaís, também a Tânia Rocha, por Hilda Soares e a alma do seu filho, né? A Arlete Gomes, do bairro Olhos d'Água, a Maria dos Anjos também nos acompanhando, o Palmerindo, do bairro Santa Isabel, em Justinópolis, também Ivani, de Araguaí nos acompanhando, obrigado. Ivani e Jonas, José Soares e a família, Rosângela, Maria de Lourdes em Caeté, obrigado. A Anadir e também o Divino nos acompanhando, a Celeste Fernandes, o Luiz Alfredo Fernandes, a Mara Fonseca, o Teodoro, a Poliana, a Carla Santos, também a Dona Luciene. Que Deus abençoe a todos vocês na bênção do Padre Robson no Falando de Vida de hoje. Vamos lá então, vamos pedir hoje, não podemos esquecer que é dia de Santa Teresinha de Jesus, essa grande intercessora, jovem também, morreu 24 anos, vamos pedir dela e de São Carlos Acuti a intercessão para todos aqueles que nos ouvem, né, para que possam receber essa bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus de amor e de bondade, abençoai a todos aqueles que estão conosco, ouvindo, assistindo este programa, aqueles que estão doentes nos hospitais, abençoai a todas as famílias e de maneira muito especial pedimos ao Pai a bênção para todos os jovens, para que eles não tenham medo,
para que eles sejam sinais da graça de Deus no mundo, sejam luz do mundo e sal da terra, e assim, seguindo o testemunho de tantos santos e santas, sejam de fato luz para todos os povos. Isso nós vos pedimos, ó Pai, pela intercessão de Maria Santíssima, Senhora da Piedade, amém, de São Carlos Acutis e de Santa Teresinha de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Robson. Um grande abraço. Eu que agradeço a todos aí que nos acompanharam e ficaram conosco até o fim. Um grande beijo para a minha paróquia lá em Lagoa Santa, meus amigos do EJC, da paróquia Dom Bosco e todos, né, que estão aí conosco. Continuemos aqui na nossa Rádio América, na nossa TV Horizonte. Obrigado, e você que acompanhou até agora, obrigado mais uma vez. A produção do programa é de Maria Eduarda Mariano, Maria Clara Correia, na trilha e mixagem o Valdemar Martins, na produção executiva Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza e Fernanda Lousada, na coordenação de marketing comercial Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da Rádio América também, a Lídia Procópio, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Você continua na programação da TV Horizonte e daqui a pouquinho nós seguimos juntos no Trânsito Livre aqui pela Rádio América 107,1. Que Deus abençoe a sua tarde, continue com a gente.